O que acontece quando uma das maiores lendas da direção, né, comanda em cena duas grandes lendas da atuação? O resultado é esse filme, The Post, A Guerra Secreta, que desde o início já tem como atrativo contar uma história real. E uma história bem contada, uma história realmente envolvente, uma história que começa. A princípio parece que não vai ser tão interessante, mas conforme ela vai se desenrolando, ela vai se desdobrando, seja na construção da história, no desenvolvimento dos personagens, realmente nos mantém absorvidos, nos mantém preso, instigado e curioso para saber aonde aquilo vai dar, né? E traz aí a direção competente mais uma vez da lenda Steven Spielberg, né? Um dos meus diretores favoritos, um dos maiores diretores de todos os tempos e sabendo extrair o melhor de dois grandes astros, né? Para mim, duas lendas do meio da atuação, que no caso é o Tom Hanks e a Meryl Streep, né? E enquanto eu estava vendo, cara, me despertou até a reflexão de como o Steven Spielberg é bom, como realmente ele é bom, como ele não é um dos maiores à toa, né? Porque é um diretor versátil, é um diretor que basicamente definiu o conceito do cinema blockbuster lá com Tubarão, né? Daí depois ele comentou grandes franquias que representa, né, o melhor do cinema blockbuster, como a franquia Indiana Jones, Jurassic Park, especialmente o primeiro de 1993, né, até no campo da ficção científica, como Minority Reporter, Guerra dos Mundos, mas também ele foi igualmente eficiente quando o assunto é trazer histórias mais intimistas, humanas, realistas, dramáticas, né? Vide, por exemplo, filmes como O Resgate do Soldado Ryan, A Lista de Schindler, clássicos como A Cor Púrpura, A Amistade, cinebiografias como no caso do presidente Abraham Lincoln, né, quando ele fez em Lincoln. Então ele é um diretor muito versátil, cara. É um diretor que, desde o fantasioso até o mais humano, mais realista, o cara dá conta. E aqui não seria diferente, né? Aqui, mais uma vez, ele caminha pelo lado do realismo, lado mais humano, mais dramático, com leves momentos ali que ainda arrancam um certo humor, né, mas não é o foco do filme, né? Aqui ele trabalha com uma história real, um filme acontecimentos reais, né? E então você encontra na história elementos como trazendo uma investigação de conspiração governamental, elementos como empoderamento feminino, né, numa época onde o patriarcado sempre foi muito grande, né, onde as mulheres não tinham tanta voz, né? E isso também é muito bem trabalhado, especialmente em torno da personagem ali vivida pela Meryl Streep, né? Onde realmente numa época onde as mulheres não tinham tanta voz, tanto destaque, né? A gente começa a perceber isso, né? A personagem da Meryl Streep traz isso, né? Ela tem que constantemente ela tem que se posicionar, ela tem que mostrar que ela é alguém, alguma coisa, né, em meio a um lugar, um cenário onde os homens, né, que predominantemente mandava é os homens, né, numa época ali o filme se passa no início dos anos 70, né, então era uma época bem onde o patriarcado mandava e trazendo teorias conspiratórias envolvendo o governo americano, né, especialmente ali em torno dos acontecimentos que envolveram a guerra do Vietnã, né, a participação dos Estados Unidos nisso, né, o que foi oculto, o que foi deixado ali por baixo dos panos, né, então é muito bacana a maneira como o enredo trata desses temas, né? E só um diretor como Steven Spielberg conseguiria trazer algo tão bacana, né? Claro, ele não é o único, existem outros, mas a maneira de contar do Steven Spielberg é realmente muito interessante, né? A maneira como ele conta essa história que a princípio é, não aparenta ser tudo isso, né? Mas conforme vai se desenrolando, a gente percebe que realmente é uma história envolvente, uma história cheia de camadas, uma história que realmente tem um poder hipnotizante, convidativo para a gente acompanhar e tentar, né, ver aonde essa história vai dar. Então a maneira como Spielberg traz isso em cena, né, como ele comanda tudo isso, é realmente muito bom. Sem contar que a maneira como ele dirige, né, cheio dos maneirismos ali que já são marcas registradas do diretor, né, como por exemplo a maneira como ele manipula a câmera com aqueles movimentos mais suaves em torno dos personagens, a maneira como a câmera segue alguns personagens, né,
como ela se movimenta pelos ambientes. Eu sempre achei muito interessante, né? Como ele manipula a câmera, seja com as técnicas ali, por exemplo, câmera na mão, ou então com equipamentos. Realmente eu sempre gostei da maneira como ele filma. E aqui, mais uma vez, o trabalho, né, nesse quesito é belíssimo. A cinematografia do filme é muito boa, né? O design de produção remetendo ali à recriação dos anos 70, nos figurinos, nos detalhes dos cenários, realmente é muito chamativo, muito legal mesmo, né? A fotografia em si, né, os tons da fotografia, da iluminação, realmente são muito chamativos. Então, em questão de produção, é um filme muito convidativo, muito chamativo, né? É algo que não é estranho de se encontrar em um filme do Steven Spielberg, né? O cuidado realmente está ali, mais uma vez, mesmo que em menor escala, né? Se comparado a outras obras anteriores do diretor, mas ainda assim competente, bonito, bem feito, que vale a pena ver, né? O elenco muito bom, encabeçado por esses dois colossos da atuação, que é o Tom Hanks e a Meryl Streep, né? O Tom Hanks é aquilo, ele sempre vende aquele estilo do bom moço, né? Gentil, adorável. Aqui não, aqui ele é alguém um pouquinho de ego inflado, né? Com o ego mais inflado, arrogante em certos momentos, mas no fundo a gente consegue ver a verdadeira faceta e como ele é profissionalmente, como ele é intimamente, né? Então o filme vende muito bem isso, o enredo vende isso muito bem, e o Tom Hanks na sua excelente atuação, ele consegue transmitir isso muito bem em cena, né? A Meryl Streep é outra colosso, né, da atuação, né? Uma atriz realmente espetacular, cara. Realmente é impressionante que mesmo nas menores cenas, né, mesmo se ela está fazendo grandes coisas, só a presença dela em cena já realmente é algo grandioso, cara. Quando ela está em cena, ela é imponente, ela é marcante, né? A Meryl Streep, ela tá num nível que ela já não precisa provar mais nada, né? Só dela estar em cena já é um grande feito, né? E mais uma vez aqui, sobre o comando de um diretor como Steven Spielberg, isso fica ainda mais perceptível, mais do que nunca. E tanto ela quanto o Tom Hanks possuem uma química muito bacana em cena, meu. Realmente os dois estão muito bem em cena, né? A química entre eles, né? A interação entre eles é muito legal de se ver, né? Os demais membros do elenco, né? O elenco de apoio também conta com boas participações ali, onde basicamente ninguém está sobrando. Todo mundo tem o seu momentinho ali, o seu pequeno momento, o seu pequeno destaque, né? Mas é claro que realmente os holofotes, né, são para o Tom Hanks e a Meryl Streep, que estão realmente ótimos. E a história em si, né? A história em si é realmente interessante. Tudo que envolve esse filme, sua narrativa, a construção, enfim, tudo é muito chamativo, é muito convidativo, né? Um filme que, para certos públicos, né? Por que eu digo que ele não é para o público casual, né? Ele não atrai grandes públicos, ele não tem um grau de entretenimento tão grande porque ele é um filme de 2 horas que ele tem muitos diálogos, né? Ele é muito verborrágico, ele se vende muito mais pelos diálogos, pelas ações dos personagens, pelos desdobramentos, pelos acontecimentos em torno desses personagens, né? Então ele não tem assim ação, grandes acontecimentos, grandes momentos, né? Não, o que vende o filme é realmente isso, a maneira como a história é contada, né? Os diálogos, as interações entre os personagens, né? Isso que realmente vende o filme e funciona. Claro que não vai funcionar para todo mundo, para quem espera um filme mais movimentado, agitado, obviamente que pode sentir. Mas no meu caso, por a história ser bem contada, por a história ser bem desenvolvida, pelos personagens serem interessantes, né, pelos temas abordados pela trama realmente serem muito interessantes, é que me fizeram apreciar o quanto o filme é bom, o quanto o filme realmente é legal. E é isso, cara. The Post, A Guerra Secreta, ele trabalha com variados temas, né? Ele é exaltado por um bom texto, por uma boa narrativa, grandes atuações, né? Uma direção sempre muito chamativa, muito competente do Steven Spielberg, né? É um bom exemplar, mas um grande exemplar dentro da filmografia do diretor. Pode não ser o seu trabalho mais lembrado, o seu trabalho mais, digamos assim, memorável, mas isso não apaga o fato de que é um filme muito bom, que traz as principais características que tornam o cinema do Steven Spielberg algo tão bacana, tão especial e que sempre vale a pena ver, né? Então, fica a minha recomendação
é mais um grande filme desse diretor que merece ser visto, assim como toda a sua filmografia num contexto geral.